Como lidamos com a guerra às drogas? Na minha cidade de Bahia, na Paraíba, toda semana alguém morre pro tráfico ou pra polícia. Causa muita neurose e revolta. A legalização de todas as drogas, pô. Essa deveria ser uma das políticas principais da esquerda hoje no Brasil. A legalização de todas as drogas e o pensamento nessa direção para uma política de desencarceramento. A guerra às drogas, no Brasil, ela é uma guerra contra a classe preta e trabalhadora do Brasil. Sobretudo, né? E ela é uma guerra que é voltada justamente para poder mobilizar esse encarceramento em massa, né? Porque você pega e começa a atuar, né, normativamente para poder determinar o papel do sujeito, para poder cercar as liberdades que eles vão ter, tudo isso, para quê? Né? Quais são os grupos que são afetados por isso? São os grupos mais marginalizados, os grupos que estão desempregados, os grupos que estão no exército industrial de reserva, os desocupados, os desalentados, os capoeiristas, as pessoas que estão tendo hábitos sociais que são contrários à dinâmica da hegemonia da classe dominante. Descriminalizar tudo. Tudo, 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 tudo. Todas as drogas, todas. E ter, como tem em Portugal, por exemplo, centros de tratamento e de redução de danos. Sabe por quê, gente? As pessoas usam drogas, tá ligado? As pessoas usam drogas. As pessoas usam substâncias que são. Como é que é o nome daquilo? São substâncias psicotrópicas. Psicotrópicas, que alteram a nossa percepção de realidade. Gente, o café é exatamente isso. O café é exatamente isso. É uma substância que tem naquela bebida que altera o funcionamento da sua estrutura bioquímica. Psicoativas, perfeito, psicoativas, obrigado. Ou, por exemplo, chá, tabaco, álcool. Porra, álcool. Mas por que essas são drogas que não tem nenhum debate assim, né? Por que não causa tanto? Ah, meu Deus. Por quê? Porque são drogas que estão envolvidas diretamente com o lobby das indústrias. Por que não tem debate? Cara, vocês não acham um absurdo vender cerveja na padaria? Eu acho um absurdo, cara. Poder vender cerveja na padaria. Tá ligado? Por quê? Porque é um hábito que todo mundo tem, pô. Ninguém reclama. Ninguém reclama, né? Cigarro, a mesma coisa. Tá ligado? Então, uma política para poder acabar com a guerra, Ravi, uma política que passa necessariamente pelo processo de desencarceramento em massa, e da criação de oportunidades de trabalho, né? De investimento público na criação de estruturas que possam garantir uma vida para as pessoas, né? Mas a guerra às drogas é uma guerra, é um movimento, né, contra-revolucionário capitalista, né? Sobretudo nos anos 80, anos 90. Eu tô falando aqui desse contexto, né? Porque a política de drogas que alguns países socialistas tiveram, por exemplo, não foi muito bacana nesse sentido, né? Cuba, até hoje, tem uma política super restrita. Mas por quê? Né? Faz sentido. A política de essas substâncias, né, ilegais, entorpecentes e tal, elas são geralmente acompanhadas de outras atividades que são atividades bastante problemáticas, né? Como é o caso, por exemplo, do jogo ilegal, muitas vezes da prostituição, prostituição infantil, tá ligado? Que são questões complicadas, assim, né? Complicadas. Então existe esse tratamento muito mais restrito justamente para evitar que as atividades paralelas possam acontecer, né? E é isso, né? Uma política de desencarceramento em massa, uma política de desmilitarização da polícia, né? Desmilitarização da polícia não significa você acabar com as forças de segurança. Significa você dar um caráter civil para as forças de segurança. Porque hoje a polícia militar e as estruturas que constituem ela são estruturas baseadas em um modelo que foi criado para perseguir opositores. Tá ligado? Opositores. Não tipo para você garantir a segurança, né? Então seria, por exemplo, a troca, por exemplo, de um esquema de segurança militarizado por um esquema civil, em que a população possa debater sobre as questões mais urgentes, em que a população possa debater as questões de segurança do bairro, tá ligado? Como acontece com os comitês de defesa da revolução em Cuba, né? Que as pessoas debatem as questões ali e tal, e isso é levado para cima, né? Só que o que a gente vê é que hoje as forças de segurança estão adentrando cada vez mais essa lógica de militarização e uma lógica que significa a guerra contra o povo trabalhador, né? Vide aí, por exemplo, a Operação Verão, a Operação lá que teve em Santos, né? Matou mais de 55 pessoas
todas alegadamente envolvidas com tráfico, né? Só que várias execuções, várias denúncias, e nada acontece. Por quê? Porque a guerra às drogas é uma guerra contra a classe trabalhadora. É isso. Uma guerra contra a classe trabalhadora preta, periférica, desalentada, marginalizada, e que muitas vezes é jogada para essa posição, né, desse tipo de trabalho, porque não tem mais outra opção, porra. Não tem mais outra opção, né? Isso não é o quê? Você ficar trabalhando a tua vida inteira pra poder tirar uma merreca, ser um fudido do caralho. Pô, tem gente que não aguenta, pô. Não é sobre julgar moralmente, né? E aí, essa questão, outra questão, né, Ravi? Porque quem ganha com a ilegalidade das drogas não é o cara que cuida da boca. Tá ligado? Não é o fogueteiro. Esse cara não ganha dinheiro. Não é quiçá o dono da boca. São os grandes empresários, pô. Cadê toda a. Por exemplo, né? A gente vê muito esses grandes grupos, pessoas falando, né? Oh, meu Deus, as drogas, as drogas, as drogas. Cadê a galera verificando o processo do Renato Cariani? Por que o Renato Cariani não é traficante? Por que ele é empresário? Tá ligado? É o recorte racista, pô. É o recorte que tem tudo a ver com esse recorte também de classe. Tá ligado? Os grandes empresários que carregam helicópteros com 400 quilos de pasta base de cocaína, não acontece nada. São esses caras que ganham dinheiro. São esses caras que estão ricos, né? Os 39 quilos de cocaína num avião da Força Aérea Brasileira. Como que pode isso? Tá ligado? A galera ainda vai falar que a legalização das drogas pode aumentar a violência? Não, 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 não. O que aumenta a violência é justamente a ilegalidade das substâncias. A ilegalidade delas, né? A criminalização do usuário. Por quê? Porque isso motiva a continuidade de uma lógica de mercado. Porque se esse mercado é ilegal e é contrabandeado, tem muito mais dinheiro circulando por debaixo do pano. E aí isso serve para poder financiar campanha, para poder financiar armamento, para poder financiar grilagem de terra, para poder financiar política que visa aumentar só os recursos e acúmulos da própria classe dominante brasileira. Não, assim, é bom, porque de vez em quando aparece gente que parece que tem a bola de cristal aqui, né? Não porque é calvo, que nem eu, mas porque parece que prevê o futuro. Não tem como saber se as pessoas vão consumir mais drogas. E a questão é essa, né, cara? As pessoas querem consumir drogas, por qualquer motivo assim que seja, que a gente consiga criar uma estrutura pública que possa acolhê-las, se elas quiserem. Tá ligado? E não ir para uma lógica manicomial, né? Que hoje em dia também é a grande centralidade do governo, né? Essa posição vacilante com as comunidades terapêuticas. Sabe? Não, a gente não pode encarar isso como a pessoa usa droga, ela tem que ser internada. Igual Kim Kataguiri defende, por exemplo. E eu tô falando que defende isso porque é um modelo merda. É um modelo ruim. É um modelo que é baseado em mais violência. É um modelo que é baseado no encarceramento, no aprisionamento, na destruição subjetiva e objetiva dessas pessoas. Basta a gente ver como que são os estados de cuidado das comunidades terapêuticas, dos antigos manicômios, tá ligado? Você vai ver, não é só Barbacena, né? Não é só Barbacena. Tem vários outros casos aí que são importantes a gente verificar, né? Pra gente conhecer, de entender que a estrutura psiquiátrica e, sobretudo, o discurso psiquiátrico, né? O discurso de normatização psiquiátrico, ele é totalmente voltado para a consolidação da dominação de uma certa classe a partir da lógica de compreensão do outro sujeito, né? No caso do sujeito que está entorpecido, do sujeito que é dependente, como um sujeito reduzido, né? Como um sujeito menor no seu grau de humanidade. É a lógica da colonização. É a lógica colonial. Simples assim. Exatamente. Será que vai internar o Gustavo Gayer, que bebe, cheira pó e sai dirigindo por aí matando pessoas? Supostamente? Fica a questão, né? Fica a questão. Yuri Aquino, obrigado pelos 10 Canadian Dollars. Camaradas, eu estava lendo estatísticas mundiais de encarcerados e Cuba lidera o número de encarceramento em relação à população. Qual a explicação desse encarceramento? Em relação à população, tem que analisar isso percapitamente, né? Mas eu não sei. Terei que discordar, Gustavo, porque eu usei muita droga na minha vida. Então, por mais que sou hipócrita, eu não me sinto confortável de elas estarem legalidades. Pô, Suítal, mas não é sobre você, né? Não é sobre você. E a gente tem que pensar, o que leva a gente a consumir drogas? O que leva as pessoas a quererem se entorpecer o tempo todo?
Tá ligado? O que leva à normalidade dessa lógica? Não é pro atendimento privado de cada pessoa. Não dá pra encarar assim, né? Não dá. A gente tem que sempre encarar essa perspectiva de uma perspectiva que tenha essa totalidade para entender como ela está articulada historicamente com a formação da nossa política, né? Da nossa história, né? Muitos países que legalizaram a maconha hoje em dia demonstram queda no uso, depois que passou o hype da legalização. Não, é isso, tipo, não dá para saber como vai ser, tá ligado? O que seria importante é a gente entender isso como uma dimensão histórica e coletiva para todas as pessoas. E não porque alguém se sente mais ou menos confortável, tá ligado? Porque isso pode gerar um problema pessoal. Por isso que tem que ter uma estrutura para isso. Uma estrutura. Não para atender individualmente, né? A gente tem que superar essa lógica do individualismo nesse atendimento. Mas fique em paz, viu? Nunca vi operação policial em boate para prevenir venda de bala, só em favela. Pois é, pô. Pois é. Você vai ver a maneira como os policiais entram, por exemplo, na D17, lá no baile de Paraisópolis, que já faz anos que a gente teve o caso das 9 pessoas que foram assassinadas pela polícia por asfixia mecânica, né? Foram executadas pela polícia militar e que estão indo para julgamento agora, né? Inclusive, nesse momento, né? Rolou uma mobilização para poder, enfim, né? Lembrar dos 9 que perdemos. Inclusive, vale muito a pena vocês conhecerem essa história também. Agora eu pergunto pra você, a polícia vai entrar desse jeito numa festinha do Mackenzie? Entra nada, pô. Entra nada. Não entra. Vai entrar metendo bala na Vila Madalena? Vai entrar metendo terror nesses lugares? Não. Por quê? Porque tem um recorte de classe. Tem um recorte de classe envolvido nisso. Um recorte que está diretamente associado à forma de como se consolidou historicamente a formação do Brasil. Tá ligado? Pode descriminalizar sem legalizar? Poder pode. Poder pode. Mas se batesse em festa de medicina, é isso, né? A droga, ela já é legalizada para algumas pessoas. Igual o aborto. O aborto já é legal. Vocês sabem, né, gente, que o aborto ele é legalizado. Só que ele é legalizado para quem pode pagar. É isso. Ele só é legalizado para quem puder pagar por ele. Né? Para quem consegue se colocar nessa outra posição. Né? Aí tudo, né? Vira tudo isso. Vira tudo isso, né? A impunidade frente a casos de pessoas que têm os melhores aparelhos jurídicos e ao lado delas o apoio jurídico, né? As classes dominantes. Não é, quando eu tô falando aborto, eu tô falando aborto seguro. Que é isso que a gente quer. A gente quer a legalização total do aborto, obviamente seguro. No Brasil, morreram 40.546 pessoas devido ao uso de substâncias lícitas e ilícitas. O maior número de óbitos se deve ao uso de álcool, 85,8%. Seguido pelo fumo, 11%, e ao uso de um psicativo ou mais, 1,2%. É isso, né? Eu acho que a gente pode encerrar o tema por aqui.